Olá, olá, sejam bem-vindos, boa noite a todos, que satisfação encontrá-los mais uma vez. A gente hoje vai ter um convidado também muito especial, assim como são todos os nossos convidados, especialistas, cheio de conhecimento e novidade para dividir com a gente, né? Hoje a gente vai receber o Nelson Ferreira, ele é sócio sênior da McKinsey e liderou aquele estudo que vocês acompanharam aqui nas redes sociais sobre a cabeça do agricultor na era digital. A primeira versão deste estudo foi publicada em 2020 e agora, na última semana, uma nova versão foi publicada. E a gente observou uma grande atenção das pessoas para os resultados dessa pesquisa. Aqui nas minhas redes foi um dos conteúdos mais compartilhados, mais salvos. Muitas pessoas me enviaram perguntas querendo saber mais sobre este estudo e é por isso que o Nelson está hoje aqui conosco para trazer as respostas, fazer um tira-dúvida ao vivo, porque afinal de contas isso impacta em vários elos do setor agropecuário, no elo do defensivo, no elo do fertilizante, no elo da semente, no elo do varejo, porque a digitalização está mudando as formas de fazer negócio no campo. Então vamos já chamar o nosso convidado, Nelson Ferreira, ele que vai estar conosco esclarecendo estas dúvidas. E claro que as perguntas de vocês são muito bem-vindas. Vamos lá? Vou chamar então o Nelson para a gente ir aquecendo os motores. Vamos lá. Tá conectando. Nelson, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Muito bem, é praticamente um ano que nós não nos víamos online, estamos aqui novamente conectados. Exatamente. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde e protegidos aí, dada essa pandemia. É verdade. Nelson, primeiramente, parabéns pelo estudo. A nossa audiência aqui gostou demais dos dados. Eu dividi com eles algumas das informações que tive a oportunidade de acompanhar na última quinta-feira, se eu não estou enganada, quando vocês fizeram essa divulgação oficial. E de lá para cá eu recebi muitas perguntas da audiência, querendo ter mais detalhes. Afinal de contas, tem muita curiosidade sobre os dados da pesquisa, o que vocês enxergam no horizonte. Para começar, eu gostaria já de saber, na sua avaliação, quais as principais mudanças que você observou em relação ao que foi divulgado em 2020 e agora em 2021, no que diz respeito à cabeça do agricultor na era digital. Bom, Kellen, eu acho que o que a gente acabou vendo foi uma aceleração das tendências que a gente já via um ano atrás. Então, talvez três pontos aqui principais. O primeiro, uma aceleração da adoção de tecnologias digitais, né? Então, ano passado a gente já viu o Brasil na vanguarda de adoção de digitalização, acima de Estados Unidos e Europa, e essa distância aumentou, né? E a gente na pesquisa pôde até aprofundar com mais detalhe como isso se transfere, como isso se reflete em sementes, defensivos, fertilizantes NPK, maquinário. Em todos eles houve um grande salto, né? E então isso mostrou que o agricultor brasileiro que já tinha essa tendência de digitalização, especialmente o agricultor mais jovem, mais antenado com novas tecnologias, meio que usou o próprio contexto da pandemia para acelerar. O segundo insight é que isso se deu não só para a compra de insumos, como também para a venda da produção, né, para a originação da produção, e também para a utilização de serviços financeiros. Então, essa digitalização e alguns dos temas que já apareciam ano passado e que se reforçaram esse ano, como a multicanalidade, a necessidade de você ter uma oferta multicanal para compra, para venda, para o relacionamento com esse agricultor, ela se reforçou, né? Inclusive, dos pontos que a gente achou bastante interessante é que a gente mapeou essa digitalização ao longo da jornada da tomada de decisão do produtor. Então, quando ele começa a fazer uma pesquisa por um determinado produto, quando ele compara preços, quando ele avalia, quando ele compra, quando ele fecha o negócio e quando eventualmente faz uma devolução. E ao longo da jornada, este apetite pela digitalização melhorou. E a implicação que isso traz para muitos das empresas que atuam no setor é a necessidade de você pensar na sua estratégia digital de ponta a ponta. Não basta simplesmente você fazer um site que mostre o preço. Você precisa investir numa experiência do usuário do começo ao fim, de ponta a ponta.
E o terceiro ponto que não aparecia tão claramente, e aí é porque a gente não entrou tanto em detalhe, é o tema ligado à sustentabilidade. Uhum, Nós pesquisamos práticas agronômicas sustentáveis. E aí um grande, acho que insight que trouxe é que, por um lado, o Brasil tem práticas agronômicas muito mais sustentáveis que os Estados Unidos. Práticas como, por exemplo, o plantio direto, como uhum, controle de cobertura, como rotação de culturas, que são práticas diretamente associadas a sequestro de carbono. A nossa uhum, utilização de plantio direto é quase o dobro dos Estados Unidos. uhum. Por outro lado, outras iniciativas que têm um grande potencial de sequestro de carbono, principalmente reflorestamento, ainda não são tão difundidas. Cerca de 40%, 35% a 40% dos agricultores investem ou em reflorestamento ou na integração lavoura, pecuária, floresta. E a gente perguntava por quê, e o grande entrave é ou dificuldade de monetização e incentivos, ou até muitas vezes um desconhecimento. Né? 2/3 dos agricultores reconhecem que gostariam de entender mais sobre créditos de carbono, porém não conhecem. Então esses foram alguns acho que dos insights, dos achados que apareceram do ano passado para cá. Excelente, né? Uma primeira resposta super completa, Nelson, e me chama a atenção o que você trouxe da aceleração da jornada, né? Desde a cotação até você vender a sua safra em plataformas digitais, né? Em serviços online, e também me chama a atenção a entrada do braço do serviço financeiro. Vou começar de Sim. trás para frente, questionando justamente esse ponto. O que significa essa aceleração nos serviços financeiros via digital? Quer dizer, tomada de crédito digital? O que aconteceu na vida prática e como que esse dado apareceu aí, Nelson? São acho que dois pontos, Kellen. Acho que o primeiro, a questão de meios de pagamento digitais. Acho que a própria entrada do Pix e mais recentemente agora com o Banco Central regulamentando ou aprovando novamente a possibilidade de você usar o WhatsApp para pagamentos, atende a uma necessidade não só do setor agrícola, mas eu acho que da comunidade brasileira geral, mas no caso de agricultura, de pagamentos digitais, meios de pagamento digitais. E a gente vê questões sobre, por exemplo, cotação, tomada de crédito, tomada de produto, transferência de fundos, bitcoins, rastreamento digitais de produção, são fatores que eles têm crescido bastante. Né? Então, assim como nós, muitas vezes, acho que faz muito tempo que muitos de nós não vamos a uma agência bancária para executar uma transação do dia a dia. A mesma coisa é o apetite, obviamente, de um fazendeiro. Óbvio que é muito diferente você sacar uma quantia pequena do que você eventualmente comprar, por exemplo, um defensivo agrícola que você vai pagar milhões de reais. Você precisa ter um lastreamento, uma segurança de transação muito maior. Mas existe um apetite muito grande para se testar tanto novos produtos quanto meios de pagamento digitais. Muito bem, o apetite. E aí entra também aquela discussão sobre agfintechs, né? Que é algo que a gente tem Perfeito. observado muito. Nelson, vamos para outra questão que você já nos trouxe na primeira resposta, que tem a ver com o que você chamou de multicanais. E aí tem uma pergunta da Delis. Ela pergunta justamente isso: qual é o papel das pessoas no processo de digitalização de uma fazenda? Você está dizendo que são multicanais, tem o canal online, mas também tem o canal presencial. Eu acho que a gente pode conectar esse ponto com a pergunta da Delis. Obrigada, Delis, pela pergunta. Sim, Delis, o relacionamento pessoal não vai sumir. Ele vai continuar sendo importante. Mas ele precisa ser um relacionamento que não necessariamente será 100% físico. Nós hoje compramos nossas compras de supermercado pela internet e, ao mesmo tempo, nós vamos ao supermercado. Nós fazemos transações bancárias por um aplicativo no celular e, em determinadas situações, nós temos que nos reunir pessoalmente. O relacionamento do agricultor com vendedores, com fornecedores e clientes vai passar por isso também. Então, multicanalidade não substitui o relacionamento pessoal, mas esse relacionamento, ele muitas vezes vai ser por uma chamada, ele vai ser por uma mensagem, a comunicação por WhatsApp ela vai ser turbinada para oferecer outros serviços. Eu não preciso fisicamente estar lá. Isso, por um lado, traz um desafio tanto para o agricultor quanto para aqueles que o servem, para se adaptar a esse novo momento, porque para muitas transações ele efetivamente prefere fazer simplesmente no clicar
de um botão no seu celular. Por outro lado, isso traz uma oportunidade, porque traz muito mais produtividade. Você vai perder muito menos tempo em viagens, em deslocamentos desnecessários, que você pode usar atendendo a uma gama maior, eventualmente, de clientes. Então, tanto do lado do agricultor quanto do lado dos fornecedores e mesmo dos clientes, essa multicanalidade vai implicar uma maior produtividade. Interessante, sabe, Nelson, que recentemente eu acompanhei uma série de apresentações sobre como a digitalização interfere no varejo e, por exemplo, no relacionamento do agricultor com o vendedor de insumos. Aquele que costumava bater na porta da fazenda, receber a atenção do produtor. E algo que eu ouvi naquela oportunidade, quero saber se você concorda, é que o vendedor, ele deixa de ser um vendedor e precisa virar um expert, acrescentando algo a mais naquela oportunidade presencial, porque senão o agricultor vai dispensar aquela presença física e usar um instrumento de celular em poucos minutos, né? Mesmo que ele Exato. goste da pessoa, é o tempo dele que é um recurso finito. Isso de alguma maneira você também percebe? Percebemos, e eu acho que a palavra-chave que agora tende a ser mais usada, e tem inclusive um dado da pesquisa que mostra isso, é o que a gente chama de experiência do usuário. O que vai ser chave, que vai determinar para onde aquele agricultor vai, tanto na compra de um equipamento, na compra de um insumo, ou no parceiro que ele escolhe para fazer uma venda, ou no parceiro financeiro que ele escolhe para fechar um crédito, é a experiência do usuário novamente de ponta a ponta. Eu acho que há alguns anos atrás, ou talvez algumas décadas atrás, o fator primordial era o conhecimento técnico daquela pessoa. Hoje, o nível de sofisticação e conhecimento dos nossos agricultores evoluiu muito. Então, não basta eu ter o conhecimento técnico. É óbvio que se eu não o tiver, eu nem entro no jogo, ele nem vai me receber. Mas isso não é suficiente para eu ganhar o coração daquele fazendeiro. Eu preciso prover uma experiência de usuário, uma experiência de compra, uma experiência de venda, uma experiência de aluguel que realmente o cative. E aí que entra essa visão de eu ter ofertas digitais, com contato físico, com serviços adicionais, para dar uma experiência melhor. As palavras-chave agora do relacionamento é essa experiência do usuário de ponta a ponta. Muito bem. E outra, nossa audiência super participando aqui, o MP0029, está perguntando sobre o que foi capturado na pesquisa sobre a visão do agricultor referente à mecanização na era digital. Ele é o Marcelo Pimenta. E eu lembro, inclusive, no último estudo de vocês, Nelson, que aparecia uma espécie de pirâmide, né? Onde o agricultor investe o seu recurso, o que ele prioriza. E eu lembro bem que máquinas agrícolas estava entre os primeiros tópicos, né? Acho que casa bem com a pergunta do Marcelo. Alguma novidade nesse sentido? Obrigado pela pergunta, Marcelo. A gente vê uma correlação muito forte entre tendência ou apetite, como a gente chamou, por digitalização e agricultura de precisão, né? Então, claramente o agricultor, ele tipicamente ele investe em maquinário quando ele tem um ano bom. E este ano tem sido um ano bom para a agricultura, o ano passado também foi. Então, eles estão inclusive usando os resultados que estamos tendo com soja, com milho, com outras culturas, para modernizar e mecanizar. Um ponto interessante que apareceu, Kellen, é que, aliás, dois pontos. Primeiro, que quando a gente fala em maquinário agrícola, além do maquinário tradicional, tratores, colhedoras, vários agricultores estão pensando em telecomunicação. Então, botar, por exemplo, torres de celular para melhorar a conectividade do campo, que ainda é o principal entrave, um dos principais entraves para uma maior adoção de técnicas analíticas. Um segundo ponto, nós perguntamos para o agricultor o que mais é um entrave, o que mais é um gargalo para você adotar mais mecanização e mais tecnologia. E um ponto que apareceu foi justamente o alto custo associado muitas vezes à complexidade de uso. E aí a gente até perguntou, você estaria disposto a adotar uma nova tecnologia baseada em um contrato ligado ao desempenho? Então você paga em função do desempenho que você tiver? E houve muita gente que colocou, né? Quase 50% dos agricultores topavam na hora, em algumas culturas 88%, como no caso do algodão, topariam. Óbvio que a gente não entrou em detalhe aqui em modalidades específicas de contrato, mas isso sinaliza que há um espaço para uma mecanização ainda maior
mas que talvez requeira novas formas de contratação entre fornecedores e agricultores. Super interessante esse ponto, porque eu observo ao longo do tempo que as máquinas elas estão com uma oferta cada vez mais ampla de ferramentas. No entanto, ainda há uma limitação. Compra-se uma máquina que vale milhões e que oferece várias e múltiplas opções, mas o uso que se faz dela é um uso ainda muito básico na maioria das vezes. Então, você tem um aporte de recursos para algo que você não está extraindo a potencialidade. E esse ponto que você colocou de ter um acompanhamento, ou seja, quanto mais eu consigo usar desse recurso, mais eu estou disposto a pagar, me pareceu muito interessante. Agora, outro ponto que eu gostaria de entender, Nelson, essa questão das torres, ela apareceu como um dos principais pontos de interesse para colocar o recurso? Ele apareceu como um dos pontos que mais está crescendo, porque ele é um entrave hoje, né? Então eu posso comprar hoje uma colhedora super moderna, cheia de botões e cheia de dados, mas eu não consigo passar os dados do campo para essa colhedora, porque eu não tenho muitas vezes a conectividade do celular. Interessante. A gente hoje vive no mundo uma tecnologia 5G, no campo em muitos lugares nós não temos nem o 3G ainda. Existem outras formas de conexão, via rádio, via celular. Então, muitos agricultores estão resolvendo, olha, tem tanto potencial e eu sei que tem tanto dinheiro a ser capturado aí se eu aumentar a minha produtividade, que eu não vou esperar ter algo do governo. Eu mesmo, eventualmente, vou investir. Então, ela aparece cada vez mais como um item que agricultores estão olhando. Super bacana. Essa sua pergunta casa muito bem com algumas que estão chegando aqui da nossa audiência. Vou começar pela última, do Giacometti. Obrigada, Giacometti, pela pergunta. Ele diz assim, Nelson, na sua opinião, será necessário as empresas se prepararem para fazer ações de onboarding digital com o agricultor para operar estas ferramentas de interação? Totalmente. Eu acho que vai até além. Não vejo aqui o primeiro nome, vou falar só o sobrenome, Giacometti. Eu acho que vai até além. Eu acho que a fazenda, a gente vai ver nas fazendas cada vez mais profissionais de tecnologia e profissionais de ciência de dados. Então, assim como nós temos o agricultor, o engenheiro agrícola, nós vamos ter um cientista de dados, nós vamos ter um engenheiro de dados. Porque a quantidade de informações e dados que são gerados numa fazenda são enormes. E a quantidade de otimizações que você pode fazer com base nesses dados é também gigantesca. É aí que está o grande potencial. Hoje, um dos gargalos que a gente tem é justamente esses profissionais. E aí tem um detalhe interessante: esses profissionais são escassos no mercado e todas as empresas de todos os setores estão atrás deles. Bancos, empresas de aplicativos, empresas de varejo. Então, o setor agrícola ele vai competir com esses profissionais. E isso traz duas questões, né? Então, os nossos agricultores têm que se preparar para ter esse tipo de assessoria e esse tipo de recurso humano dentro do seu staff, digamos assim, dentro do seu quadro de pessoas, mas também as nossas escolas de agronomia, os nossos engenheiros agrônomos que estão se formando, você hoje que está vendo essa live, está estudando agronomia ou se formou, pense em como que você vai se alfabetizar em ciência de dados, em estatística avançada, porque esse vai ser cada vez mais uma língua, se você quiser assim, que você vai ter que usar daqui para frente para se diferenciar no mercado. Então, isso também traz um convite para quem está hoje entrando no mercado de trabalho, ou que está se formando, ou que recém se formou, para abraçar essa causa e essa habilidade que vai te dar um diferencial no mercado daqui para frente. É contar a história dos dados, né? Porque muitas vezes você tem uma grande gama, mas você não tem alguém habilitado para ler dado, transformá-lo em informação e aplicá-lo a partir daquilo como um conhecimento que vira rentabilidade ou mais produtividade, né? Super relevante. Nelson, quem estava fazendo a pergunta era o Marcelo Giacometti, ele é GR de experiência de clientes da Bayer. Obrigada, Marcelo, Giacometti, pela perfeito. pergunta. Temos duas perguntas na mesma linha e acho que é super oportuno. Você há pouco dizia do interesse de investir na tecnologia para garantir uma melhor conectividade na fazenda e fazer parte dessa era digital, algo que você observou no seu estudo. Aí o Cabral Viana diz assim: boa noite. E o pequeno e médio produtor? Vai ser viável atualizá-los nesta era moderna? O que vocês têm a dizer sobre isso? A pergunta é semelhante à do Muneroli, que disse: e sobre o investimento nesta era digital, se referindo a pequenos produtores,
eles vão aderir? É viável? Ou seja, há uma preocupação nesse gap? Existe um gap ou não? Conta pra gente. Eu acho que existe um gap, mas uma coisa, um fato interessante é que nós fizemos a pesquisa para diferentes culturas, diferentes tamanhos de propriedade. E de fato, Cabral, para produtores maiores, então falamos aí, por exemplo, produtores de 2.000, 3.000 hectares, essa adoção é mais natural. Mas mesmo para os produtores menores, e a gente pesquisou, por exemplo, produtores de café em Minas Gerais, produtores de hortifruti em São Paulo e Minas, alguns produtores de grãos no sul do país, cujo tamanho de propriedade é menor, aumentou o índice de digitalização. Ainda é menor do que das grandes propriedades, por exemplo, do Cerrado, mas ele também aumentou. E a gente está vendo muitos exemplos de pequenos produtores que estão perseguindo isso de uma forma viável. Tá? Talvez um ponto que nos chamou a atenção é que quando a gente olha cultura, tamanho de propriedade e idade do produtor, talvez entre os três o que mais determina essa vontade e até o investimento que você vai fazer é a idade. Então, mesmo, por exemplo, vários produtores de hortifruti granjeiros, cujo tamanho de propriedade é pequeno, a gente está falando de propriedades de 200, 300 hectares, mas cujo principal tomador de decisão é jovem, e aqui a gente está chamando de jovem, menos de 45 anos, porque eu quero me incluir entre os jovens, isso mostra um apetite para a digitalização. Agora, é mais difícil, porque você tem o CAPEX ainda é muito alto, o investimento muitas vezes é muito alto, mas mesmo esses pequenos produtores, eles estão indo atrás, ou por si só, ou através de cooperativas. Aliás, algumas das cooperativas, a gente tem visto um avanço muito grande em digitalização, que tem atendido muito desses pequenos produtores, porque aí você forma aquela escala necessária para você muitas vezes investir nessas tecnologias. Super legal. E agora conta pra gente, há uma diferença na forma como o grande produtor utiliza a ferramenta digital, o médio e o pequeno? Ou seja, para que eles usam? Isso apareceu de alguma maneira ou não? No para que não, assim, na finalidade principal ela é a mesma, né? Ela é usada na compra e na venda, né? Nas suas transações. Então, né, digamos assim, nas transações com fornecedores e clientes é igual. Na otimização da fazenda, para produtividade, para uma otimização agronômica, por assim dizer, ela ainda é mais frequente no grande do que no pequeno, porque aí você tipicamente precisa de tecnologias cujo capital necessário é maior. Mas a digitalização como forma de transação, tanto para fornecedores, quanto clientes, quanto instituições financeiras, ela é mais ou menos igual nesse sentido para o pequeno e para o grande. Excelente. A Maria Couri pergunta: vocês podem, por gentileza, comentar sobre inteligência artificial e veículos autônomos no agro no Brasil? Isso de alguma maneira apareceu nos seus estudos, Nelson? Não apareceu diretamente, e a gente viu ainda pouco disso daí. Embora é uma tendência não só no agro, tá? Você tem vários setores da economia, por exemplo, você tem grandes minas, né? Mineração, que você tem aqueles caminhões gigantes, muitos deles autônomos. Mas isso não apareceu ainda de uma forma muito, muito grande. Aí tem uma diferença entre Brasil e Europa e Estados Unidos. Europa e Estados Unidos tipicamente têm custos de mão de obra bem mais caros do que o Brasil. Então, às vezes, investimentos em veículos autônomos fazem mais sentido lá do que aqui. Então, isso talvez demore um pouco mais para se espalhar no Brasil. E a gente tem outras tecnologias, talvez, que a curto prazo tenham um maior retorno sobre o investimento do que necessariamente essa. Então, ela não é ainda algo muito disseminado. Legal. Agora você falava para gente sobre agricultores ou a mão de obra, melhor dizendo, nos Estados Unidos e na Europa serem mais caras comparativamente ao que a gente paga de mão de obra aqui no Brasil. No entanto, o estudo mostra que a agricultura brasileira está na dianteira da digitalização na comparação com estes pares, por exemplo, Estados Unidos e Europa. O que explica isso? A gente tem no Brasil uma situação bastante única, né? Porque a gente conjuga três fatores. Primeiro, o dono, assim, a mão de obra aqui ela é mais barata, mas você tem, obviamente, uma disponibilidade de mão de obra até maior que nos Estados Unidos,
Mas o tomador de decisão, a gestão da fazenda, o gestor do negócio, ele é muito mais jovem do que nos Estados Unidos. Né? Essa é uma diferença fundamental e, como eu disse, a idade do produtor tende a ser uma variável determinante para a digitalização. O segundo, o nosso tamanho de propriedade tende a ser maior e isso acaba também... E terceiro, a gente tem índices de produtividade que continuam a crescer no agronegócio brasileiro e a gente tem o privilégio de fazer, em muitas regiões, 2 safras por ano, né? Às vezes até 3. E isso permite com que você tenha ganhos de escala. Então, a gente tem uma produtividade muito grande, não só pelas condições agronômicas do que a gente tem, mas pelo fato de a gente fazer 2 ou 3 safras. Tudo isso junto faz com que o investimento em tecnologia acabe se pagando. E isso está correlacionado com a digitalização na compra de insumos e com a digitalização na venda da sua produção ou na obtenção de crédito. Porque acaba sendo tudo junto. Você compra uma tecnologia, você quer fazer uma transação de forma digital também. Então, essa característica única do agricultor brasileiro comparado com o europeu, comparado com o americano, é que, no fundo, empurra o Brasil para essa posição que a gente se encontra hoje. Muito bem. O Fernando Londero acabou de comentar: a sucessão familiar é que vai determinar o caminho dos pequenos produtores. O Cabral também disse, entendi. Sim. Então é a geração jovem que está chegando no campo e atualizando o manejo todo. Aos poucos tudo vai se modernizando com essa geração, disse o Cabral. E aí o Fred mandou uma pergunta: quanto tempo até estarmos 80% digital? Os negócios da porteira para dentro e porteira para fora. Quais são as suas expectativas, as tendências que você observa, né, Alson? Olha, não sei quanto tempo vai demorar para chegar no 80. A gente pode até fazer um bolão aqui quanto vai estar o ano que vem, porque foi na média de 36 para 46. Mas acho que não vai demorar muito tempo, né? E eu acho que essa digitalização ela vai até trazer oportunidades novas. Então, vou dar um exemplo concreto voltando à pergunta dos colegas que falaram sobre pequenos produtores. Durante a pandemia, muitos pequenos produtores, por exemplo, de verduras e legumes, tinham dificuldade de abastecer via centrais de abastecimento, chegar ao chama food service, né? Serviços de restaurante, de escolas. Em muitos lugares a gente viu questões digitais em que muitas vezes pequenos produtores estavam abastecendo diretamente restaurantes. A gente nunca tinha visto isso, né? Então, aquela história de o dono do restaurante tem que ir na central de abastecimento 5 da manhã para comprar alface, abobrinha, etc. Ele continua indo, mas muita gente passou a comprar isso online também. Então, este tipo de comportamento ele vai ser cada vez mais frequente. Eu não sei quanto tempo vai demorar para os 80%. E talvez a gente não chegue a 80%, talvez a gente chegue a 60%, 70%. Mas essa tendência ela tende a continuar e ela se ampliar cada vez mais para novos negócios. Muito bem. Novos negócios, e é justamente sobre isso que eu gostaria de saber. Eu estava aqui pegando alguns pontos da sua pesquisa e observei que o barter continua sendo uma das principais ferramentas, né, para fazer a troca ali com fertilizantes e a safra de soja, com defensivos, tratando-se de novos negócios. O que você enxerga, uma tendência de evolução do barter ou novas formas? Conta pra gente. Eu acho que ele tende ainda a crescer em porcentagem, né? Esse ano a média deu 39%, ano passado acho que era 35%, ele cresceu levemente. Em algumas culturas ele é bem mais utilizado, chega a 50%, 60%. Nos chamou até a atenção que 1/3 dos agricultores usam só para um produto, tipicamente defensivos, 1/3 usa para 2 produtos e 1/3 usa para 3 produtos. Então você tem um potencial de crescimento não só no total de agricultores que usam, como em quantos produtos diferentes eles usam. E ele vai sempre cada vez mais se sofisticando, né, Kelly? Ele pode ser embutido com diferentes questões. Eu acho que um ponto do barter, que até a gente discutiu lá no evento de lançamento, é que aquilo que surgiu no Brasil como uma resposta a uma taxa de juros alta e uma falta de oferta bancária de crédito, o barter surgiu por causa disso. Hoje, num cenário de juros baixos e todos os bancos e fintechs querendo entrar no agronegócio,
ele vai ser um barter que vai ser um barter 2.0, ele vai ser um barter 3.0, ele vai ter que ter alguma outra sofisticação, seja para novos produtos, seja de serviços financeiros adicionais, para competir. Então eu vejo sim espaço tanto para crescimento quanto para sofisticação dessa oferta de barter. Você já consegue antecipar o que você enxerga como um barter 3.0, que seria essa sofisticação, esse a mais que pode ser ofertado? Ouviu algo, quer nos dizer? Eu consigo ver, bom, você pode fazer isso de uma transação totalmente digital, você pode fazer rastreamento disso com blockchain, por exemplo, e usar outros mecanismos virtuais para fazer o rastreamento. Tudo isso vai ser cada vez mais comum daqui para frente. Muito bem. Quero dizer para você que o pessoal de Gaúcha do Norte, Mato Grosso, está na escuta, assim como produtores de todo o Brasil. Nelson, conta pra gente o que você espera para a pesquisa que você vai divulgar em 2022. Vai ter pesquisa em 2022? Neste ano vocês anteciparam ou adicionaram esse braço da sustentabilidade. Sim. Essa pesquisa tende a ficar mais ampla. Conta pra gente qual é o futuro desse trabalho que você tem feito, que tem sido tão bacana. Nossa intenção é fazer isso todo ano. Nossa intenção é voltar aqui no Instagram com você, Kellen, todo ano e divulgar os resultados com a tua audiência. Eu acho que a gente sim gostaria de expandir para outros tópicos, né? A gente tem tido nós como McKinsey, servido muitos clientes em tópicos ligados à sustentabilidade, e essa é uma agenda que cada vez mais é prioritária. Existe um espaço muito grande para a gente aumentar o espaço e, digamos, o papel que a agricultura brasileira tem como solução de sustentabilidade, seja para reflorestamento, seja para novas práticas, e acho que é um tema que vai crescer bastante. E eu acho que a gente gostaria de continuar vendo essa evolução tanto do perfil do produtor quanto dessa sofisticação de produtos e serviços que ele demanda. Nessa pesquisa que imagino tenha sido a primeira abordagem que vocês fizeram sobre sustentabilidade com esse grupo-alvo, o que mais te chamou a atenção? Sustentabilidade é algo compreendido como um pilar que tem a ver com a sustentabilidade social, econômica e ambiental, ou ainda está muito ligado apenas com a parte ambiental? Você se impressionou ao saber, opa, acho que perdemos Eu aqui. voltei, você está me ouvindo? Ah, tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Mas se estamos nos ouvindo, tá tudo bem. Você consegue me ouvir? Eu consigo, acabou a luz na minha casa. Ah, meu Deus, por isso que tá escuro. Vamos encerrar então com essa mensagem final, Nelson. O que você entende que mais te impressionou sobre sustentabilidade e as suas considerações? Porque live no escuro, essa é novidade para mim, hein? Pois é. Eu acho que essa questão da sustentabilidade ela vai ser um tema para todos os setores do Brasil que ela vai entrar em número um da agenda. E por que isso? Porque o Brasil continua tendo a sua economia muito dependente de exportação de commodities, tanto agrícolas quanto minerais, quanto outros produtos. E os clientes para os quais nós exportamos vão exigir isso das empresas brasileiras. Tá? Então, temas como descarbonização, uso efetivo de água, uso efetivo de recursos, o tópico ESG mais amplo, ele tende a ser um tópico primordial. Tá? E nós, como agricultura brasileira, nós temos que estar na solução, propondo soluções e não sermos vistos como problema, né? E a gente tem muito que fazer para entrar nessa questão, até de moldar a legislação. Só para dar um exemplo concreto, quando a gente fala, por exemplo, de reflorestamento, o arcabouço regulatório hoje, para você conseguir crédito para reflorestamento, é muito difícil, né? Até porque ele muitas vezes é estabelecido por organismos europeus que não veem reflorestamento como uma alavanca típica na Europa. Nós temos um potencial enorme no Brasil para isso. Então, esse é só um exemplo de como a gente tem muito a ganhar nessa parte. Então, é uma agenda que eu acho que vai crescer muito. Tá? Eu acho que tanto a agenda de digitalização, quanto a agenda de tecnologia e a agenda de sustentabilidade, eu acho que são três pilares que vão fazer parte dessa nova agricultura jovem, arrojada, ambiciosa que a gente vê no Brasil. E que no final das contas estão conectadas, né? Você fala sobre a gestão da água, sobre a divulgação dos dados daquilo que já é feito, seja o plantio direto, seja reflorestamento, tudo isso também passa por essas ferramentas sobre as quais a gente conversou aqui. Quero te dizer, Nelson, que é uma satisfação estar com você até sem luz na sua casa, isso agora sim. Agora voltou a luz.
Olha, essa foi boa, a primeira Você experiência. fez a luz, tá vendo? Muito bom, Nelson. Quero te dizer que o Gabriel Chaparro está dizendo que live foi excelente. O pessoal de Rondonópolis, a Carol Zancanaro disse Rondonópolis e a Fundação MT parabenizam pela abordagem. E temos ainda o Magnum de Palotina, no Paraná, na escuta, o Vigney de Primavera do Leste, Mato Grosso, na escuta, e muito mais gente aqui te parabenizando pelo trabalho. Eu, Kellen, quero te agradecer pela oportunidade, aprendo muito, é sempre muito bom te ouvir e sou assíduo ali no acompanhamento dos dados que vocês divulgam e dos estudos. Parabéns e volte sempre, viu? Muito obrigado, Kelly, pelo convite. Obrigado a todos. Fico sempre feliz e inspirado pela abrangência geográfica que você alcança no Brasil. E você vê como, falando em digital, com um simples aparelhinho, mesmo faltando luz, a gente consegue alcançar pessoas quase que do oi a Obrigada, Nelson. O pessoal de Cândido Mota, São Paulo, está conosco. O Márcio Zanella, de Francisco Beltrão, no Paraná. O Thales Ponce está dizendo muito bom, parabéns. O Alex está parabenizando. O Eduardo Cuti disse parabéns, uma ótima live cheia de esclarecimentos. E eu, claro, agradeço a vocês por, de norte a sul, estarem aqui conosco nessa noite. Espero que tenham uma ótima Páscoa, que se cuidem. E vocês sabem, né? A gente segue juntos. Tenham uma ótima noite. Até a próxima.